Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Eles nasceram no ano da Revolução, a sua vida acompanha as várias idades da democracia portuguesa. Aos 50 anos é tempo de refletir sobre o caminho feito e as encruzilhadas mais urgentes do presente e do futuro. Nascidos em 74, que balanço fazem eles da democracia? Convidados deste programa, Joana Godinho e Pedro Trindade Ferreira, ambos nascidos no ano da Revolução, fazem o arranque de uma série de debates que, aqui neste programa, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, vão analisar 5 décadas de democracia, um ciclo até abril de 2024. O mote inicial é o livro, com o mesmo título, que agora é editado pela Fundação e coordenado por Margarida David Cardoso. Obrigado, Joana e Pedro. Obrigado pela vossa presença neste programa, que no fundo é sobre a nossa geração. Nesta geração já não se pergunta onde é que estava no 25 de Abril, como era aquela piada também de um ícone da nossa geração, que é o Hermano José, de certa forma, não é? Mas talvez possamos saber, Joana, em que momento é que entenderam que houve um tal acontecimento chamado 25 de Abril? Quantos anos depois, em que circunstâncias perceberam que houve este momento? Foi uma explicação? Foi uma descoberta própria? Eu digo sempre que eu vou redescobrindo todos os anos e a todos os momentos, porque na realidade o 25 de Abril marca a minha vida. Eu ainda não era nascida, eu nasci no Canadá em julho de 74 e venho para Portugal porque nessa altura o meu pai poderia regressar para Portugal. A minha mãe é canadiana, nasci lá e obviamente, toda a minha família sempre esteve muito ligada à história também do 25 de Abril, portanto, é uma presença constante. É como é que a cada momento uma pessoa percebe que tem um pai e uma mãe, ou que de repente os irmãos entraram na sua vida. A verdade é que ainda hoje eu vou tentando perceber o que é isto do 25 de Abril e o que era antes, porque é quase um conceito abstrato esta ideia de não se viver em democracia. Para quem nós ouvimos os relatos de como Sim, era. Mas precisamente nós temos que nos relembrar, porque felizmente nós vivemos sempre em democracia. E por um lado é necessário enfrentar e tentar perceber o que é, não endeusar também determinadas situações anteriores ou posteriores. Portanto, eu não posso dizer, de repente percebi-me que houve aquele momento. É um trabalho que nunca acaba, Joana? É um trabalho que nunca acaba. Acho que lutar pela democracia para já deve ser um trabalho que nunca deve acabar. Tentar perceber as conquistas da democracia, aquilo que se mantém, aquilo que deve ser reforçado, é um trabalho que nunca acaba. E não corremos o risco de relativizar algumas conquistas. O tempo vai passando, não é? Elas ficam aqui neste tapete democrático que nós pisamos, claro. Dado como conquistado. É exatamente isso. Às vezes, quando eu dizia que para mim é estranho, porque há uma ideia dos relatos sobre o que era a vida no passado, como é que era a vida nas cavernas, não é? Porque como nós não vivemos, é tudo a nossa imaginação. Como é que nós e obviamente, eu tenho 3 filhos hoje em dia e para mim é muito importante também que os meus filhos percebam o que é que era esta ideia, o que é que era a ideia de não viver em democracia e o que é que eles também podem levar para as suas vidas. Portanto, relatos, ler, conviver com pessoas e em que essas pessoas falam da sua vida do dia-a-dia, não precisam de falar de momentos bons ou maus, mas só da vida do dia-a-dia, e é por aí que vamos tentando também ir buscar e construir as nossas próprias memórias. Pedro, onde é que esta noção de que houve algo que trouxe liberdade a Portugal entrou pela primeira vez? Tem a primeira noção de como é que isso entrou, numa conversa familiar, enfim, no contacto com algum objeto, com algum acontecimento? Tenho ideia disso, tenho ideia de que essa a aquisição dessa consciência é gradual, exatamente como a Joana referiu. Mas diria que à mesa, e sobretudo no Natal, onde a família se cruzava, eu pude sempre testemunhar pelo menos de uma coisa, que é visões opostas sobre o mesmo evento. Eu creio que sou uma pessoa perfeitamente banal. Eu nasci na Nazaré em 74, em junho, e é muito curioso porque do lado da minha mãe tinha um avô que era comandante da GNR, muito ligado ao regime, e do lado oposto tinha um avô paterno, pelo contrário era de esquerda, que se exilou, etc.
E, portanto, diria que a coexistência dessas duas perspectivas sobre o que era o antes do 25 de Abril, onde se reconheciam de forma equitativa dos dois lados aspectos positivos e negativos, creio que é talvez uma matéria que me marcou muito. E o Pedro ia fazendo o filtro ia Sim, percebendo? O meu ideário está formado há muito tempo. Eu creio que os meus pais são ambos de esquerda muito moderada, com incursões, no meu entender, às vezes demasiado escorregadias para um certo liberalismo, mas portanto penso que é um pouco isto, não é? E ao longo dos anos também me fui apercebendo sempre que de facto não é possível sedimentar uma visão, ou melhor, é possível sedimentar uma visão, mas que ela será sempre, no essencial, muito redutora sobre o que eram os tempos antes, até porque as geografias dentro de Portugal são completamente diferentes e o 25 de Abril, por exemplo, em Oliveira do Hospital não foi o mesmo que foi em Lisboa, no Largo do Carmo. Ou de quem não estava sequer em Portugal, ou estava em Angola ou Moçambique e teve que ver, por exemplo. Tem uma outra noção do que é Sim. A questão da guerra colonial, por exemplo, é uma questão que me marca muito a minha perspectiva sobre o antes do 25 de Abril. O meu pai é de uma família com 7 ou 8 irmãos e eles vieram todos estraçalhados da guerra colonial. O meu pai, felizmente, esteve em Angola, que apesar de tudo, numa posição mais ou menos de retaguarda, mas sei lá, os meus tios que estiveram na Guiné, por exemplo, a Guiné é uma coisa brutal, não é? Sob todos os pontos de vista. Eu lembro-me que nos anos 90 o Diário de Notícias fez uma reportagem fotográfica, foi aos arquivos, bem, aquelas fotografias são de uma atrocidade inacreditável, não é? Joana, quando fala da construção, a construção permanente da democracia, está a encará-la quase como um trabalho de vacina para evitar que ela nos escape por entre os dedos, ou está a falar mais numa perspectiva de antibiótico, em que nós temos aquela ideia do falta cumprir-se algo que foi conquistado em 74? Bom, eu acho que eu vejo sempre numa perspectiva positiva, seja ela qual for, Okay. E sem efeitos secundários. Gosto de pensar, gosto de pensar. Eu acho que tem que se fazer os dois em paralelo. Agora, de alguma forma, temos é que ser ativos em relação a isso. Eu estava a ouvir aqui o que o Pedro estava a dizer, e é uma coisa muito curiosa, que eu, por exemplo, o contacto com a guerra, com a ideia da guerra, veio muito mais tarde. E eu, de repente, tinha uns amigos que tinham uns pais que começaram a falar sobre isto em casa e que para mim era uma completa... Era uma coisa tão alienígena. Portanto, esta aqui digamos que não é um antibiótico nem uma vacina, mas é a procura de sermos contaminados de alguma forma. Portanto, neste conhecimento, eu acho que o mais importante é não deixarmos de procurar e tentar estudar sobre o tema. Mas reconhece que há um discurso de desencanto em relação a 74 hoje. Eu não acho que seja. Eu acho que há um discurso de desencanto de 74, como há um discurso de desencanto sobre os programas de televisão, já não são os mesmos que eram antigamente. Eu não gosto desse lado miserabilista. Há um lado de nostalgia. Nós somos nostálgicos por natureza. Nós achamos nossa avós que eram melhor, as nossas férias de infância eram melhor. Portanto, há um desencanto, mas eu acho que não tem a ver necessariamente com o 25 de Abril, não tem necessariamente a ver com 1974. Acho que tem a ver com também uma personalidade portuguesa e com uma contaminação de como é que nós somos portugueses. Não será o desencanto da geração anterior? Aquela que ponderou e criou este movimento? Também há outras pessoas que, por outro lado, também sentem que tudo o que estão a fazer é conquista do que resultou do trabalho dessa geração. Eu acho que depende um bocadinho das pessoas com quem se fala. Eu procuro sempre, por um lado, vacinar-me contra este lado de, ok, não vou estar aqui delusional e achar que é tudo maravilhoso e que, portanto, perceber que há várias implicações e há positivos e negativos de ambos os lados, mas não acho que esse desencanto existe. Acho que sempre há muitas conquistas que foram prometidas na altura e que não foram feitas e que é preciso, de alguma forma, se ainda são válidas, tentar trabalhar nelas. Há outras que nós nem sequer pensávamos, nem sequer nos lembrávamos que poderiam ser questões e que hoje em dia são, e ainda bem que houve esses avanços. Isso faz parte também da sociedade estar em movimento. Pedro, que é um urbanista, ainda por cima, esta construção
parte de... o problema estava nas fundações, não há problema nenhum, as fundações são ótimas. Como é que vê isto como construção? Vejo como... Eu reconheço um certo desencanto, apesar de tudo, quer das gerações que fizeram o 25 de Abril, quer entre a minha geração, que talvez também não tenha sabido, penso, tirar o melhor partido de muitas das conquistas que foram feitas e de as consolidar de uma forma mais madura. Mas, naturalmente, estamos a falar de um processo que foi muito acelerado no tempo, que implicou uma ruptura brutal e muito acelerada entre momentos, que encontrou uma sociedade que era profundamente clivada e muito pouco preparada para os desafios. E muito pouco educada. E muito pouco educada, sim, nesse sentido, precisamente. A questão do analfabetismo, por exemplo, é uma questão estruturante de tudo aquilo que nós temos hoje. Ainda que se tenham dado passos absolutamente notáveis, e eu creio que até refiro isso no depoimento que fiz para o prefácio. Mas não deixa de ser um facto, está em cima da mesa. Mas essas conquistas todas não servem para, enfim, contrabalançar esse eventual desencanto. Como é que o desencanto surge quando o país não tem comparação com o que existia? Esse desencanto surge porque de facto, eu penso que ele surge essencialmente de não se ter sabido agarrar um conjunto de oportunidades que nos foram dadas em muitas matérias, e também por uma outra questão, talvez, que é a de não termos sido capazes, ou pelo menos não ter havido a capacidade de reconhecer toda a diversidade que o 25 de Abril encontrou no país. E isto é uma questão muito... As assimetrias campo-cidade continuam muito pronunciadas, e mesmo a hibridização que aconteceu do campo, não é? Nós reconhecemos, sei lá, tanto em Fernão Ferro como à volta de Gaia, de facto não acompanhou uma ideia estruturada daquilo que queríamos ser enquanto país. Nem poderia acontecer isso, na verdade. A modernidade passou-nos ao lado, e isso é uma coisa que nós não nos podemos esquecer. Costuma chegar atrasada. Sim, mas passou-nos ao lado, verdadeiramente, e portanto nós saltámos uma etapa, não é? Saltámos aquilo que foi uma reconstrução que seguiu a Segunda Guerra Mundial, saltámos tudo isso, a construção de um Estado Social a um ritmo suficientemente lento para se consolidar de uma forma sólida. E, portanto, penso que é um pouco esta a leitura que faço. Joana, concorda? Sim, eu acho que também tem um bocadinho a ver com a existência, quando se falava do que... Eu acho que ninguém sabia, realmente, estava preparada para o país que ia encontrar. Porque, obviamente, sabíamos muito do que tínhamos e sabíamos muito também do que íamos recebendo, mas a verdade é que este lado do analfabetismo, este lado de como é que as pessoas se comportam num pós-revolução, é preciso ser muito idealista para fazer uma revolução, é preciso ter muitas ideias, é preciso ter muita energia, é preciso ser muito sonhador, para além de ser corajoso e tudo o resto. Mas a verdade, há sempre uma série de ideias que não vão ser executadas e não vão ser conquistadas. A questão é, também há realidades que se encontram e sobre as quais depois também se pode eventualmente agir. E eu acho que é importante também perceber que há N razões para políticas sociais, culturais, etc. Cada um terá a sua visão. E acho que as coisas também acabam por estar um bocadinho politizadas, e isso para mim não é o lado mais importante e relevante desta discussão. Agora, há uma série de outras este lado do que é, agora falamos muito da questão da saúde mental, por exemplo. Sim. O lado do stress pós-traumático de todas as pessoas que vieram de uma guerra. Se estivéssemos a falar hoje em 2023 sobre isto, obviamente que isto era um lado importantíssimo sobre como agir sobre estas pessoas, mas há uma série de elementos que nós ninguém estava preparado. As pessoas que fizeram a revolução não estavam preparadas, as pessoas que receberam ou que fizeram parte da revolução não estavam preparadas. Portanto, eu acho que não é só este lado. Eu continuo a dizer, eu não
obviamente que eu adoraria que uma série de ideais que foram pensados na altura, uma série de sonhos que foram criados na altura, tivessem tido resultados. A entrada de Portugal na Europa foi decisiva para normalizar, para ajudar a normalizar esta democracia nos termos em que a temos hoje? Eu não sei o suficientemente sobre a história para perceber ou não analisar nesse sentido. Acho que é obviamente que há uma coisa que é indiscutível. Nós estávamos muito fechados. Mesmo em termos de circulação. Um lado da circulação dos portugueses que vai contribuir muito, e que a Europa veio contribuir para esta circulação hoje em dia. Eu olho para a minha mais geração. europeus do que éramos em 85. Somos mais europeus do que éramos em 85, mas também e temos mais experiências, temos contactos com outras realidades que não tínhamos antes. Eu olho, volto a dizer, eu tenho 3 filhos hoje em dia, que eu era um alien total por ter uma mãe estrangeira, por falar inglês em Portugal, quando, em 75, 76, 77. Não havia ninguém que tivesse esta mistura de ser filha de um pai português e uma mãe estrangeira. Eu sentia muito... quer dizer, na altura, mais uma vez, não me apercebia que era muito diferente, mas há um momento em que eu percebo que aquilo não existe muito. E hoje é normal. E hoje é normal, com as coisas boas e as coisas más que isso tem, mas obviamente que a entrada na Europa vai contribuir muitíssimo para isso. Pedro, qual é a sua perspectiva? Há impulsos nestes 50 anos decisivos? Acha que... Da Europa? Sim, por exemplo, entre outros, não sei o que é que pode identificar, mas sim. Nós tivemos anos 90, entramos no euro, tivemos diversas crises económicas, houve o impacto global da globalização, um acesso mais fácil ao estrangeiro, a Joana estava a sublinhar isso, no fundo ligámos mais em rede, fizemos uma espécie de roaming cultural e social, onde estamos mais ligados sobre o que se passa no resto da Europa, por exemplo. Sim, eu penso que há efetivamente uma certa normalização, para pegar na expressão que usou, com a entrada na Europa. A questão é que, parece-me a mim, e subscrevendo o que a Joana estava a dizer, eu ainda me lembro de nos anos 80 os filhos de pais divorciados sofrerem um certo estigma. Não estamos a falar aqui de nada muito recuado. Portanto, obviamente que a entrada na Europa, numa Europa que era muito mais progressista do que Portugal, permitiu abrir horizontes extraordinários e trazer uma certa coesão social e económica que não é negligenciável. Agora, a questão principal, talvez retomando um bocadinho o que estava a dizer há pouco, é que não fomos capazes de, sobre isso, discernir o que vinha da Europa que pudesse ser aplicável à nossa realidade verdadeira. E isto vai tanto, sei lá... Está a falar das autoestradas? Não, estou a falar, por exemplo, ainda nos anos 80, 70, 80, 90, por exemplo, a replicação dos modelos pavilionares das escolas, que vinham do norte da Europa. Isto é uma coisa, de facto, que nós, genuinamente, ou pelo menos na minha perspectiva, nunca soubemos agarrar o Sul a que pertencemos. E não temos que nos envergonhar. Há sempre o Sul, eu entendo mesmo o Sul da Europa e o Norte da África, que é o nosso espaço é o do Mediterrâneo portanto não penso que o que temos a ver com o Norte da Europa será muito, ou com a Europa Central, será uma coisa, é um horizonte de diversidade, mas que nos exigiria outras leituras, não é? E portanto, da mesma maneira que vejo num primeiro momento a Europa a trazer-nos essa normalização e valores muito positivos para a nossa vida cotidiana em Portugal, também hoje assisto, por exemplo, a uma espécie de contaminação de movimentos populistas, antidemocráticos e liberais na Europa, que também sinto que, precisamente pela mesma falta de sentido crítico e de consciência, incluindo a consciência das conquistas de Abril, sim, nos contamina e nos permeia de uma maneira... É o desafio desta geração, esse? O resistir aos Dos totalitarismos. populismos que estão a passar. Penso que passa muito por aí. Penso que passa muito por aí. Até por outras questões que não valerá a pena aprofundar muito, mas, por exemplo, isso também se cola ou articula com as questões ambientais, por exemplo, não é? Todas as dinâmicas negacionistas que nós assistimos,
negação dos fenómenos, daquilo que empiricamente se confirma, é parte desse movimento também. Nós assistimos a isso, não só na discussão sobre os combustíveis fósseis, como, por exemplo, na discussão sobre o Covid, há não muito tempo. O negacionismo tinha, em grande parte, como fonte, regimes muito não democráticos, para sermos... Joana, é um desafio para esta geração, esta questão dos populismos e aquilo... Não, é obviamente um desafio os populismos e, sobretudo, a desinformação. E eu acho Sim. que a desinformação, eu acho que é um desafio ainda maior, porque é a desinformação que depois, muitas vezes, dá lugar ao crescimento dos populismos. A educação... é claramente uma das grandes conquistas de Abril, ou seja, haver uma escola muito mais disseminada, haver muito mais pessoas a estudar, haver pessoas a subir, primeiras pessoas que fazem o liceu, primeiras pessoas que fazem a faculdade. Isto são realidades que quando eu há bocadinho falava das coisas que nós nos temos que lembrar, eu às vezes tenho que me forçar a lembrar que fazer o 12º ano era uma coisa que era muito menos comum do que não fazer. Que ir para a universidade não era... muita gente não aspirava a ir para a universidade. Portanto, eu acho que a desinformação e a forma como a informação está a ser disseminada e a forma como há pouco filtro e pouca vontade desta nova geração de, se calhar, realmente perceber e se informar e não serem ensinados a serem informados, para mim é uma preocupação. Obviamente que eu também digo isto, uma vez mais, na perspectiva de mãe. Mas aí é a questão geracional, ou seja, é aquilo que transmite à geração seguinte, não é? Claro. E o crescimento dos populismos, uma vez mais, está intrinsecamente ligado à disseminação de informação, muitas vezes falsa, e de uma desinformação e um não questionar sobre esta informação que é dada. E não estamos a falar só no extremismo, ou seja, há opiniões... Ou seja, eu gosto muito de assistir a opiniões diversas, diferentes das minhas, e discutir essas opiniões e tentar perceber e, eventualmente, até mudar um bocadinho a minha opinião, a tentar mudar a opinião de outra pessoa. Eu acho que isso é super saudável. Mas isso entra noutro ponto interessante, que é a politização. Porque isso que a Joana está a dizer, quer dizer, a nossa geração surge numa explosão de politização, de confronto de esquerda, direita, ali nos primeiros 10, 15 anos, nós tivemos muito isto na nossa democracia. Há uma falta de politização que poderia ajudar neste debate, ou pelo contrário há um excesso de extremismo ideológico? E eu estou a falar global, isto já não é só português, não é? Ou seja, há mais polarização do que politização, eu acho. Ou seja, as pessoas querem estar de um lado ou do outro e querem que aquilo que os seus pares em que os seus pares estão, sentir-se bem aí. Mais do que a politização. Pedro, qual é a sua perspectiva? Politização, polarização? Eu diria, é só antes, para pegar no que a Joana dizia, concordo totalmente que estes movimentos populistas têm na desinformação um grande suporte, mas também têm um outro, e que não é menos importante, no meu entender, que é a falta de sentido crítico, construção de valores. Porque, quer dizer, a informação em si tem um valor relativo. Não há uma informação total, nem a informação conduz necessariamente a uma visão do mundo. Portanto, isso é de outro domínio. E, portanto, a questão da falta de consciência crítica é um aspecto que me parece muito, muito importante e que terá também, certamente, na minha geração, que começamos a ter filhos, como a Joana, também, não subjetivando, mas terá também alguma responsabilidade na incapacidade que teve de passar alguns dos valores que herdou e que... Já esta geração? A nossa geração? A nossa geração, sim. Já tem essa responsabilidade? Eu penso que sim, e penso que não a tem desempenhado com a competência que deveria ter. Sei que isto é uma opinião pessoal. Mas porquê, Pedro? O que é que se perdeu pelo caminho? Olha, perdeu-se, por exemplo, essa capacidade de estar à mesa e de conversar sobre em diversas perspectivas. Em diversas perspectivas. Repare, penso que não é uma experiência minha, exclusiva, mas hoje vou a um restaurante
E não é raro ver a minha geração, assim que se sentam à mesa, ligar o telemóvel e pôr os miúdos a comer, a ver uma coisa completamente crítica. Eu penso que a Joana, como eu, teremos como recordação a ideia de estarmos ao jantar a ouvir os adultos a conversar e sermos chamados de vez em quando a ter uma opinião ou outra. Mas fazer parte ativa da construção de uma visão do mundo, não é? Que é uma coisa que nós, talvez involuntariamente, estamos a excluir as gerações mais novas. E isso penso que terá mais cedo ou mais tarde alguma... Mas algumas delas estão a mobilizar-se, Pedro. Sim, mas quais? Algumas causas estão a mobilizar. Sim, estão, mas repare numa coisa, parece-me a mim, atenção, não sou nenhum especialista nisto, apenas uma ideia. Nós, voltando um bocadinho atrás, nós também não podemos esquecer que mesmo estes populismos têm combustível na falta de respostas. Quer dizer, para nós, classe média alta, que fomos educados, etc., não nos podemos, saindo aqui dos estúdios, temos ali ao lado a buraca. E há 10 anos atrás tínhamos o Estrela da África e todos esses bairros. E atenção, não há aqui nenhum sentido estigmatizante, há apenas chamar a atenção de que, apesar de tudo, nós, a nossa geração, tem a responsabilidade de continuar a olhar para a diversidade das situações e a tentar implicar numa mesma solução as respostas para todas essas situações, não é? E eu não sei se isto corresponde a uma politização ou não. Eu, pessoalmente, acredito mais nas pessoas do que nos manifestos. Mas, obviamente, que é preciso uma ideia estruturada do que se quer, não é? Aquele perigo, aquele soundbite lançado ali no final dos anos 90, do para lá da esquerda e da direita, ou não, esta despolitização que estamos... Eu acho que é precisamente o contrário. Acho que estamos numa tentativa permanente de despolitização. Isso não faz em nada... não faz nada de benéfico pela construção de um futuro. Não é? Quer dizer, a polis, a raiz da palavra. O que nós temos de civilizado é precisamente a conquista do político. Não é? Não é a convivência, não é plantarmos... Do espaço público também. E do espaço público, exato. Do espaço público e do espaço público por oposição ao espaço privado. Que é um aspecto que também me parece muito importante. Há esta instagramização permanente de tudo, em que é que isto... Não quero parecer pessimista, mas de facto há algum desencanto, isso sem dúvida. Joana, a paz, o pão, a habitação, a saúde e a educação, o que é que ficou para trás? Mais? Desculpa a provocação. Mais uma vez, eu não gosto de falar do que ficou para trás e desses desencantos. Eu gosto Mas de a Joana pensar... está a trabalhar na acessibilidade cultural. Estou a trabalhar na acessibilidade cultural. Por alguma coisa, sim, não é? E o direito das pessoas com deficiência é claramente... não sei se diria uma conquista de Abril, mas antes do 25 de Abril era quase como se as pessoas com deficiência não existissem. Portanto, isto é uma coisa que a maior parte das pessoas não tem noção. Nós somos um país em que existem, segundo o último censo, cerca de 10% da população, segundo o censo europeu 15%, portanto tem um bocadinho a ver também com a forma como a pergunta foi feita, com algum tipo de deficiência ou incapacidade. O Serviço Nacional de Saúde, a resposta que foi dada, os direitos das pessoas com deficiência, a entrada na Constituição em 76 da língua gestual portuguesa, que até então era proibida, que muitas vezes os surdos, as mãos deles eram postas atrás das costas. A entrada no mercado de trabalho de pessoas com deficiência é obviamente não ficou para trás. É um caminho que está a ser feito e que não diria que começa nessa altura, e há muito, até então, era muito pouca responsabilização, até era uma responsabilização mais se quisermos, da Igreja e menos do Estado, apesar de... E é o Estado que de repente começa também a olhar para estas pessoas. Portanto, eu não diria que as coisas ficaram para trás. As coisas antes quase nem existiam. A institucionalização de pessoas com deficiência, a esterilização de pessoas com deficiência.
Isto era aqui uma coisa que era prática bastante corrente. Então vamos substituir, ou vamos acrescentar uma outra carta de direitos para além da paz, para uma habitação, saúde e educação, e se calhar vamos chegar à comunicação, se calhar vamos chegar a que outros princípios podemos elencar? Sim, eu queria só pegar aqui um bocadinho no que o Pedro estava a dizer sobre claro. a questão da crítica e do sentido crítico, porque eu acho que eu há uns tempos estava a falar também com pessoas da minha geração e a dizer como é que nós construíamos as nossas opiniões e as nossas ideias para além da mesa do jantar, porque a mesa do jantar também era, hoje em dia a mesa de jantar das novas gerações são infinitas, não é? Porque o acesso à informação é gigantesco e eu acho que isso é uma das coisas boas, é que hoje em dia se nós quisermos e procurarmos informação, podemos encontrar muito mais rica do que tínhamos nessa altura. Mas eu acho que esta ideia do sentido crítico e da visão contraditória, eu acho que é realmente um momento muito diferente da geração, se calhar, apesar de nós termos umas conversas, havia sempre o contraditório. E se quisermos, eu acho que nós temos que relembrar desta existência do contraditório construtivo e não do contraditório polarizado. Ou seja, eu acho que é muito importante esta coisa de construção e tentar e crescer a nossa opinião e consolidar a nossa opinião também com o contraditório e sabendo responder ao contraditório. Pedro? Sim, concordo totalmente e penso que a Joana até exprimiu melhor do que eu a ideia queria transmitir. Concordo totalmente. Em relação ao que falta cumprir, eu penso o seguinte: penso que não falta cumprir nada. As coisas naturalmente nunca se cumprem e todos esses domínios... A carta é pesada. A carta é pesada. Quem a inventou fez uma carta pesada. E felizmente que o é, porque qualquer um desses componentes pode sempre, primeiro, resolveram-se os problemas numa dimensão quantitativa, a seguir ao 25 de Abril, não é? O mais importante foi resolvido, que era pôr toda a gente a estudar. Eu sou um produto disso, de uma ascensão social feita pela escolarização. Fui o primeiro da minha família a licenciar-me. Portanto, eu sou um produto disso e reconheço o valor de tudo isso. Mas é bom porque, ao nível da habitação, pode sempre fazer mais, por exemplo. Por exemplo, a questão como hoje, é um exemplo muito paradigmático, a questão como hoje é feita a discussão em torno da habitação, não serei o primeiro a dizê-lo, certamente, mas é quase como se fosse um problema de alojamento. É um problema de alojamento, mas não é um problema de alojamento exclusivo, não é uma questão de todos termos casa, é uma questão de não termos que atravessar todos os dias a ponte, de termos de alguma forma encontrar alternativas consistentes para os efeitos da poluição desta mobilidade exagerada. Portanto, há todo um conjunto de questões que não podem deixar de se articular em torno da habitação. Só para dar um exemplo, não é? Porque a habitação corresponde a uma espécie de ecossistema, não é? Nós habitamos a cidade, não habitamos a nossa casa. Nós vivemos na nossa casa, residimos, não é? Mas encontramos várias gerações a reivindicar neste momento o direito à habitação. Há várias gerações. E encontramos, por exemplo, várias gerações a reivindicar um direito infinito à mobilidade, que é uma coisa que para a minha geração, não quer dizer que a minha geração viajasse de forma mais responsável, mas de facto eu não posso estar a dizer com uma mão que sou contra a poluição e depois vou passar o fim de semana a Milão para ir comprar umas calças nas galerias. Isto não faz sentido, há aqui uma contradição de termos. E isto exprime, por exemplo, aquilo que é a falta do sentido crítico que a Joana referia e que eu estava a referir há pouco, não é? Esta que vem até associada a uma outra ideia de responsabilidade. De responsabilidade para com os outros, não é? Há uma deriva muito individualista que está em curso, não é? Também não é nada de novo o que eu estou a dizer. Os valores hoje que se apresentam como mais heróicos são aqueles do empreendedor, não é? Do tipo que se desenrasca sozinho, não é? Mas, de facto, há aqui uma erosão deste sentido comunitário e de responsabilidade perante os outros, inclusive perante as comunidades com quem a Joana trabalha,
que não nos pode deixar indiferentes. Mas a deriva individualista também há de ser, neste campo de batalha, que nós vamos construir esse outro caminho, não? Sim, quer dizer, claro. é encarar isto como algo extremamente negativo ou há Não. oportunidade? Desculpa, Joana. Sim, força. Essas tecnologias são apenas instrumentos que podem ser usados para o bem e para o mal, não é? O que eu não sei é se estaremos a acompanhar toda esta evolução tecnológica daquilo que deveriam ser algumas instruções, entre aspas, para o seu bom uso e para a consciência das suas implicações. Uma certa regulação? Se quiser chamar de regulação, não sei, mas é uma regulação que não é certamente tecnocrática, nem de natureza legislativa. Não, o miúdo que chega à escola não deve, na minha opinião, deve ter consciência de que aquele espaço é um espaço privilegiado para brincar com os outros miúdos, não para estar a ver o telemóvel. Mas isto é uma coisa que vem de casa, não é? Sim. Joana, nesse sentido crítico, se calhar até falta aqui um bocado do nosso lado, que é a comunicação social, que se calhar existia há 20, 30 Sim. anos, era mediador, era filtro também de tudo isto. Sim, era filtro e era realmente uma fonte, quer dizer, nós líamos jornais e víamos o telejornal e depois Depois havia a conversa. E depois havia conversa, na realidade, assim, e eu lembro-me de há uns tempos ter tido um aha moment, pensar, eu nunca vi, provavelmente, um telejornal inteiro com os meus filhos. Fomos vendo notícias, vamos buscando, vamos partilhando esta notícia que aparece, mas aquela... Nem à hora, às vezes, estão sempre a dar. Sim, portanto, na realidade, ou seja, que é uma realidade muito diferente e, uma vez mais, eu acho que é bom que haja tanta informação. Eu tenho, os meus filhos às vezes consultam informação sobre o que se está a passar no mundo com determinados meios de comunicação internacionais que são muito mais, se calhar, válidos do que alguns que temos cá e são mais ricos e são diversos. Portanto, eu acho que isso também é uma coisa boa, mas era realmente uma coisa de geração. Havia uma coisa de geração. Quem podia, quem era educado, quem tinha esse hábito, tinha um jornal em casa, dependia dos jornais, às vezes tinha 2, 3, às vezes jornais diferentes. A maior parte das vezes não, também. Nós éramos polarizados de outra forma. Havia as pessoas que tinham os jornais intelectuais, os jornais mais direitos, os jornais mais de esquerda, os jornais mais generalistas. Portanto, isto era uma coisa que também, digamos, que era bastante comum. E depois à noite tínhamos um canal de televisão em que assistíamos a um telejornal, ou não, antes de vermos outras coisas que às vezes vínhamos, ou com os nossos pais, ou com os nossos avós, ou com quem quer que fosse. Mas vê uma boa semente na mobilização que vê da próxima geração, porque aqui falamos também muito das gerações que nos antecederam e das que nos sucedem, digamos assim. Eu acho que se nós não inspirarmos as novas gerações e não lhes dermos a entender que eles podem também ser estes, digamos, agentes de uma mudança positiva, não estamos a fazer o nosso trabalho. Porque se nós só temos esta narrativa de que vocês estão a fazer, vocês estão aqui sujeitos a uma série de coisas que fomos nós é que os educámos assim, nós é que lhes damos os telemóveis para a mão para eles estarem no restaurante a ver ou o que seja. Mas eu acredito que tem que ser sempre uma questão de inspiração. Se nós tentarmos lutar por uma escola em que quando chegam ao recreio tem coisas interessantes, porque os colegas são interessantes, porque a matéria é interessante, porque as brincadeiras são interessantes, pode ser muito, muito melhor do que a alternativa. Eles correm o risco de não ter esperanças, é isso? Não acho que tenham. Não, mas eu acho é que correm o risco, se calhar, de terem um peso da responsabilidade que nós lhes pomos em cima, tal como nós também, de alguma forma, tivemos. Ou seja, nós somos aquela geração que temos que vingar. Entrar para a universidade. Temos que vingar e temos que honrar as conquistas de Abril e etc. Também vivemos com esse peso. E também temos que, ao mesmo tempo. Eu tenho vários amigos de vários lados e tenho amigos que com o 25 de Abril tiveram que sair de Portugal por questões económicas, por convicção política, convicção religiosa, o que fosse. E na realidade também, como é que eu hoje em dia me poderia encaixar nesta não polarização? Eu felizmente tenho tanto respeito por uma pessoa de um lado como do outro e consigo ser feliz com... Não concordarei com certas coisas, provavelmente eles não concordam com os meus pais em determinadas coisas, ou provavelmente não concordo com os pais deles, ou vice-versa. Portanto, eu acho que também é um bocadinho importante
há um risco da nova geração ter em certas coisas... Ter um desencanto. Quer dizer, o desencanto parece cercar um bocadinho a geração, porque há algum desencanto dos pais, dos nossos pais, em relação ao rumo, se calhar, daquilo que pensaram, e esta nova geração pode estar também a criar um certo desencanto e nunca terei aquilo que se calhar eventualmente... Se calhar já não quer ter, não é? Também não quer ter, eu acho que não podemos pôr esse... Quer dizer, os nossos avós, a minha avó, aliás, é isso, eu digo isso no livro, a minha avó é talvez das pessoas mais importantes da minha vida, e quando me perguntam, se cara, o que é a coisa mais importante que eu tive, que me trouxe o 25 de Abril, digo que é a minha relação com a minha avó, porque eu pude viver em Portugal, e ao poder viver em Portugal, tive este contacto com uma avó extraordinária que me determinou muito... a minha vida. Mas a minha avó, obviamente, que achava que as coisas que eu fazia eram completamente absurdas e que eu não fazia, que eu não me vestia da maneira como ela queria, que eu não falava da maneira como ela queria, que eu não lia os livros que ela achava que eu devia ler e que eu não ouvia a música que ela achava que eu devia ler, ou que eu falava com as amigas assim. É normal, isto faz parte das gerações, tal como nós vamos achar, e também ao mesmo tempo ficamos completamente fascinados pela forma como as pessoas crescem à nossa frente e aquilo que também nos trazem e que nos mostram. E esta interação também tem que ser muito dinâmica, porque senão vamos ficar como os velhos todos do Restelo a pensar naquilo que não conseguimos conquistar e naquela esperança que tinham sobre nós. Overgados ao peso da responsabilidade, não é, Pedro? A questão da responsabilidade que esta geração tem. Sim. Vamos lá ver uma coisa, só para fazer aqui uma clarificação. Quando me referia há bocadinho aos avanços tecnológicos, a questão não está no avanço tecnológico em si, nestas possibilidades de ligações que temos, etc. Eu acho que este desencanto se desdobra em dois planos. Primeiro, naquilo que a nossa geração, que tem hoje 50 anos, começa a assistir em relação que era a geração que a antecedia, estas dificuldades todas de casa, de ter uma casa, começa logo por aí, mas não só. O chegar ao fim do dia, eu sou de um tempo em que quer a minha mãe, quer o meu pai, chegavam ao fim do dia, estavam cansados mais ou menos, mas tinham alguma disponibilidade para os filhos. Hoje não se pode exigir a alguém, a um pai, que vem, que faz 1 hora de trânsito para lá, outra hora de trânsito para cá, que todos os dias tem que comer com os colegas num centro comercial qualquer, que chega ao fim do dia e ainda tenha paciência e disponibilidade para fazer um bom trabalho parental. Quer dizer, acho que isto que é exigir o inexigível. Nós somos todos humanos, temos todos limites e, portanto, o que eu diria é que há uma certa... E estes filhos também não podem deixar de se ressentir de coisas que nós tivemos e que eles não terão. Coisas tão simples como... como... eles poderem já achar que, mesmo que queira ter, se calhar não vou lá chegar. Eu penso que está montante disso. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo muito simples. Eu penso que a Joana e eu seremos do mesmo tempo em que íamos para a escola a pé, sozinhos. Sim. Eu hoje vejo os pais a levarem os filhos até ao 11º. Isto é uma coisa... Isto é a total falta de autonomização, de capacidade de confiança na geração mais nova, porque isto, no fundo, o que representa é uma falta de confiança dos pais perante a geração mais nova, mas também o reverso, sim, que é a incapacidade... Eu acho que é um peso também ou seja, é uma pressão da sociedade. Mais uma vez, eu tenho... Os meus filhos, desde muito cedo, sempre foram sozinhos e eram os únicos a ir sozinhos, inclusivamente chamaram-me a atenção a determinada altura, porque eles ainda não tinham idade para ir sozinhos, tinham menos de 12 anos e não tinham ainda idade para ir sozinhos. Há uma pressão também, não só de outros pais, há uma pressão também da própria sociedade que faz isso. Mas eu digo sempre que uma das razões porque eu não levo os meus filhos à escola tem a ver com eu quero ter disponibilidade para mim para depois poder ter esse tempo. Ou seja, acho que também há aqui uma coisa que é um bocadinho... Ou seja, esse lá, eu percebo que muitos desses pais que falavas há pouco, que entretanto tiveram a trabalhar N horas e foram almoçar ao centro comercial e chegam tardíssimo a casa, se calhar foram levar os filhos à escola desnecessariamente. Exatamente. Eu não estou aqui, obviamente, com juízos de valor. Certo. Claro, e eu também não, atenção. Não tenho... Exatamente. Mas há aqui um lado também que é... o que é optar por ser, ou seja, por exercer, e como é que nós queremos exercer o nosso papel enquanto pais, educadores claro. E também como é que nós integramos a educação que vai para além dos de nós enquanto pais. E aqui volto a falar dos avós,
tios, aqui de um leque alargado de voltar à questão da aldeia aqui do como a criança. Sim, mas atenção, eu não tenho nenhuma verdade no bolso e também não há aqui nenhum juízo moral sobre isto. Mas isto, parece-me a mim, não deixa de assinalar alguma incapacidade de fazer essas tais escolhas por parte da nossa geração. Aquilo que a Joana referia não deixa de ser uma escolha. Eu escolho levar os meus filhos à escola e esta escolha que eu faço tem certamente alguns pressupostos. Ou é porque acho que isto é tudo muito inseguro, que anda tudo, que o trânsito é infernal, que as crianças vão ter... Não importa. Há um conjunto de razões que presidem essa escolha. E essa escolha, em meu entender, retira a autonomia quer retira a autonomia à geração, como retira aos pais a própria possibilidade de fazerem um pouco mais do que fazem realmente. E, obviamente, que em tudo isto há exceções. Mas, quer dizer, a exceção não, é a exceção, não é? A exceção não é a regra. Muito bem, agradeço a vossa presença, foi uma boa conversa para arranque, porque depois agora vamos tratar nas próximas semanas da paz, do pão, da habitação, da saúde e da educação, porque é preciso olhar para o que foi feito nestes 50 anos. Obrigado pela vossa presença. Ambos deram testemunho neste livro 5 décadas de democracia, um livro coordenado pela Margarida David Cardoso, editado agora pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é parceira da Renascença neste programa, o da Capa à Contra Capa, que tem genérico original de um pianista português, o Mário Lajinha, desde o início deste programa, que está disponível nas plataformas digitais de podcast. E esta semana foi feito por Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana debatemos outro tema neste espaço.